Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A promessa de lucros fáceis no investimento em criptomoedas se tornou um grande prejuízo para os aplicadores. O Jornal da Record foi atrás das empresas que fariam parte do negócio, mas os endereços indicados só existiam no papel. Na rede social, Paulo viu uma oferta de investimento em criptomoedas. Na troca de mensagens com uma colega, foi convencido de que a aplicação era segura. Rendimento de até 87% em 2 horas. Bastaria dizer quem o indicou e acessar um link na página de uma influenciadora digital especializada em finanças. Ele perdeu R$100 mil. R$13 mil meu, né? E R$90 mil levantados de empréstimo. Foi exatamente esse o valor que eu perdi no investimento. Paulo repassou a quantia em várias transferências via Pix para 5 empresas apresentadas como parceiras. Elas seriam responsáveis pelas aplicações no mercado de criptomoedas e pelo retorno rápido do dinheiro, o que nunca aconteceu. Estivemos nos endereços das supostas empresas. No papel, são negócios de vários segmentos, mas na realidade não existem. Este é o endereço da mulher que recebeu o Pix no valor de R$20 mil. Fica em Santos, no litoral paulista, número 77. Seria uma quitanda, mas na verdade é um casarão que foi demolido. Em Cubatão, encontramos o homem que aparece como dono de uma dessas empresas. Ele está desempregado e acredita que teve os dados dos documentos usados indevidamente. Eu estou surpreso. Eu estou sabendo através de vocês. Qual a tua primeira atitude agora? Fazer o boletim de ocorrência. Nós ligamos para a influenciadora digital que deu detalhes do suposto investimento em criptomoedas. Dentro de 15 a 20 minutinhos aí do seu investimento, você já vai estar recebendo aí o seu valor em conta, tá? Mas assim que o nosso produtor se identificou, a conversa foi interrompida. Desligou. Procuramos também a colega de Paulo, que indicou a aplicação financeira, mas ela alegou que teve o perfil invadido. Já fui hackeado 3 vezes por essa pessoa. Quem oferece falsas ofertas de investimentos financeiros pode responder por estelionato digital, com pena de até 8 anos de prisão. Rastrear o caminho do dinheiro não é uma tarefa simples. Quando a quadrilha é muito bem estruturada, esse dinheiro em criptomoeda vai para um paraíso fiscal, esse dinheiro acaba sendo sacado e ele evapora. A empresa responsável pela administração da rede social não se manifestou. Segundo o Banco Central, as moedas virtuais não têm a garantia da instituição e o risco pelas transações é exclusivo dessas pessoas. Melhor forma de investimento é investir em um banco ou, se você quer investir em criptomoedas que são em um mercado não regulado, invista numa grande exchange para que você saiba onde o seu dinheiro foi colocado e você tenha com quem reclamar. Veja agora outras notícias do dia. Hackers roubam senhas e entram no sistema de pagamentos da União. Câmeras de segurança da Prefeitura ajudam a impedir crimes em São Paulo. Exclusivo. Quem é o traficante que atuava para as 2 maiores facções do Brasil e enviava drogas para a Europa? Chefe da inteligência do Exército de Israel renuncia ao cargo. E no futebol, a apresentação do novo técnico do São Paulo. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. No Rio de Janeiro, a tecnologia se tornou aliada das forças de segurança no combate ao crime. Equipamentos como scanners ajudam a encontrar drogas e armas escondidas e as câmeras de vigilância identificam foragidos da justiça. Os criminosos até tentaram esconder a droga nesse compartimento escondido no banco traseiro. 70 quilos de pasta base de cocaína.
A apreensão no fim de semana na Baixada Fluminense contou com a ajuda deste scanner de última geração. O equipamento permite fazer em menos tempo um número maior de abordagens, que se tornaram mais certeiras também. Com esse equipamento a gente pode detectar material orgânico, principalmente drogas, até mesmo também armamentos, uma série de ilícitos que podem ser transportados em veículos, seja de passeio, em veículo de carga, em ônibus. A tecnologia também é uma aliada da Polícia Militar. Câmeras na rua, instaladas em drones e até dentro das viaturas, estão equipadas com reconhecimento facial. E ajudaram a prender mais de 100 pessoas só neste ano. No último domingo, a prisão foi na zona norte da capital. O suspeito, identificado por uma câmera, tinha um mandado em aberto por roubo e mais de 20 passagens pela polícia. O reconhecimento facial começou a ser testado no último Réveillon em Copacabana. Deu certo e a tecnologia agora já está espalhada por toda a cidade, em mais de 130 câmeras que enviam essas imagens para um programa capaz de comparar as fotos com um banco de mandados de prisões em aberto. Tudo isso acontece de forma instantânea. Eles até ligam para a comarca para saber se aquele mandado de prisão continua vigendo, justamente para a gente evitar qualquer tipo de problema ou de prender alguém que não esteja realmente com o mandado de prisão aberto. Pouco mais de 30% do público-alvo tomou a vacina contra a dengue no Brasil. Por causa da baixa adesão às vacinas, a Sociedade Brasileira de Infectologia lançou uma campanha para ressaltar a importância da imunização. A cobertura vacinal está baixa em todo o país. Não é especificamente contra uma vacina, contra uma doença, mas para todas as vacinas oferecidas houve uma redução importante da cobertura vacinal. A vacinação é um bem coletivo. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas, maior é o índice de proteção de toda a população. O retorno de doenças antes controladas, a ocupação de leitos públicos e privados com internações e as mortes estão entre as principais preocupações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Hoje foi lançada a campanha Tá Vacinado? O principal foco é o público adulto, principalmente pessoas acima de 50 anos. Serão divulgadas informações sobre os imunizantes com o objetivo de combater notícias falsas. As pessoas mais jovens não veem mais a doença acontecendo, não tiveram experiência de ver, por exemplo, uma pessoa próxima morrendo de sarampo ou uma pessoa próxima com poliomielite, com paralisia infantil, né? Então, elas perdem o medo da doença exatamente pelo sucesso da vacina e acham que a vacina não é mais necessária. Mesmo com mais de 3,5 milhões de casos prováveis de dengue, a cobertura vacinal contra a doença está em pouco mais de 30%. A imunização contra a gripe está em torno de 21% no Brasil. A meta é 90%. A passagem de um vírus influenza, ela pode acarretar várias complicações, inclusive pneumonia. A Márcia e o pai foram juntos ao posto de saúde. Para seu Ayrton, saúde é prioridade. Eu sempre, todo ano, tomo a vacina. Precisa. Bombeiros do Rio de Janeiro estão faz 3 dias à procura de um homem que desapareceu no mar depois de cair da moto aquática na praia da Barra da Tijuca. Um vídeo feito por banhistas mostra Wagner dos Santos, de 28 anos, pilotando em alta velocidade e perdendo o controle. Após 19 anos livre da cólera, o Brasil confirmou o primeiro caso da doença no país. O paciente mora em Salvador e tem 60 anos. Ele foi hospitalizado e está em recuperação. O Ministério da Saúde diz que este é um caso isolado. A transmissão se dá pelo consumo de água e alimentos contaminados por uma bactéria. Também em Salvador, 4 pessoas ficaram feridas após parte dessa calçada ceder. Um carrinho de lanches também foi engolido. A suspeita é que o acidente tenha sido causado pelo rompimento de uma tubulação. A empresa baiana de águas e saneamento disse que um reparo emergencial foi realizado e que presta assistência aos feridos. Um sistema com 10 mil câmeras instaladas na cidade de São Paulo tem ajudado as autoridades a combater crimes no momento em que acontecem. O Jornal da Record teve acesso exclusivo a alguns flagrantes de prisões.
Olhos atentos às ruas da maior cidade do país. Quase 11 milhões e meio de pessoas e 9 milhões de veículos, que diariamente podem ser alvo de criminosos. Como na semana passada, quando 2 homens abriram um carro estacionado. O circuito mostra o momento em que um deles mexe na parte da frente do veículo. Ele retira a bateria e leva até outro homem, que está com um carrinho de compras. Ele ainda consegue abrir o porta-malas e também furta o estepe do carro. Os dois saem tranquilamente. O furto era acompanhado pela central de monitoramento da Prefeitura de São Paulo. Estou descendo com o carrinho, 2 dividem o carrinho, está com o estepe e a bateria dentro do carrinho. Os guardas civis metropolitanos chegam ao local em menos de 3 minutos e prendem os 2 homens em flagrante. O sistema de monitoramento da Prefeitura começou a funcionar em fevereiro. São cerca de 10 mil câmeras espalhadas em diferentes pontos, a maioria em locais estratégicos, para aumentar a segurança. O monitoramento é feito dia e noite. E além do combate aos crimes, as câmeras também são equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, que ajuda a identificar foragidos da justiça. O sistema também é ligado ao banco de dados de desaparecidos. Até agora, 5 pessoas já foram encontradas. Localidades onde foi identificado que era preciso aumentar a segurança foi onde nós priorizamos a instalação das câmeras. O sistema, que usa inteligência artificial, também consegue checar placas de veículos para saber se são roubados. A previsão é chegar a 20 mil câmeras instaladas até o final do ano. A gente investiu bastante para que a gente possa ter o menor erro possível, né? Chegar muito próximo de zero. Um cuidado muito grande com o nosso manual de procedimentos, de ter um sistema que realmente traga segurança para as pessoas, e não nenhum desconforto, nenhum constrangimento a ninguém. A semana começou quente em todo o Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidia, o frio bateu na porta, ninguém abriu, ele voltou e vem nova onda de calor, é isso? Exatamente, estamos de cara aí com ela. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Essa onda vai atingir todo o centro-sul do país até o dia 2 de maio. A massa de ar quente e seco funciona como um bloqueio, dificulta a chegada de frentes frias nas regiões centro-oeste e sudeste. A chuva aumenta sobre o Rio Grande do Sul, enquanto as outras áreas sem nuvens sofrem com aumento de temperatura. Neste momento, a concentração de nuvens está sobre os extremos do país. Amanhã, a quantidade de água pode causar transtornos em todas as áreas destacadas. Tempo firme no interior do Rio Grande do Sul e na região central do Brasil. Em Florianópolis e em Manaus, máxima de 29 graus nesta terça. No Rio de Janeiro, faz até 33. Em Cuiabá, 34. Em Fortaleza, 30. Em São Paulo, terça com máxima de 30, na quarta faz até 31, na quinta 26, com previsão de chuva isolada à tarde, só para dar uma refrescada, e na sexta seca tudo de novo, com 28. Tempo delivery para o Emanuel, que é de Cacoal, Rondônia. Vamos lá, Emanuel, na nossa tela, boa noite. Semana quente por aí. Na terça e na quarta, previsão de chuva forte e volumosa. As temperaturas ficam entre 32 e 33 graus. Na quinta, chuva passageira e até 34. Tenha também previsão personalizada e o nome da sua cidade aqui na tela. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. O governo Lula anunciou hoje um programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O programa, batizado de Acredita, faz acenos às classes média e baixa. Os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas poderão tomar crédito para pagar dívidas a juros menores. A meta é realizar mais de 1 milhão de transações até 2026. O governo também ampliou o programa Pé de Meia para alunos de famílias inscritas no Cadastro Único e não apenas para estudantes que recebem o Bolsa Família. A previsão é de que 1.200.000 estudantes sejam beneficiados. Para as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, o governo vai liberar a partir de julho 500 milhões de reais para que elas possam pegar empréstimos com taxas de juros menores. A medida provisória será encaminhada ao Congresso, mas só tem validade por 4 meses. A manutenção do texto vai depender da articulação política. Hoje, o presidente Lula reclamou publicamente da falta de diálogo do governo com os parlamentares. O Alckmin tem que ser mais ágil,
tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Lula também reclamou de serviços prestados à população e disse que o cidadão deveria ter um número de telefone para fazer críticas. A gente deveria criar uma espécie de um 190, de um 180. Um telefone para que as pessoas pudessem telefonar e se queixar se as coisas não estão acontecendo. O presidente acompanha as pautas que podem causar um grande estrago para o governo, com possibilidade de serem aprovadas por falta de diálogo. Lula vem cobrando mais empenho da equipe, mas há um entendimento de ministros mais próximos ao presidente de que o próprio Lula precisa entrar em campo, conversar não só com os presidentes da Câmara e do Senado, mas também sentar com os líderes e os vice-líderes. Ontem à noite, Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontraram no Palácio da Alvorada. Após cobranças do presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o recado para reforçar diálogo com o Congresso. Eu só faço isso da vida. No fim da tarde, Lula se reuniu com Haddad e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eles trataram de 2 projetos que vão regulamentar a reforma tributária que foi aprovada ano passado. Veja a seguir, a Polícia Federal investiga possível invasão hacker e desvio de recursos no sistema de pagamento do governo federal. Traficante de drogas que trabalhava para as 2 maiores facções criminosas do país foi descoberto depois que um agente federal conseguiu se infiltrar na quadrilha. Diretor da Inteligência Militar de Israel assume responsabilidade pelo ataque terrorista de 7 de outubro e pede demissão. O Jornal da Record vai direto a Brasília porque a Polícia Federal investiga uma possível invasão do sistema responsável pelos pagamentos do governo federal. Os suspeitos teriam desviado recursos públicos da União. Quem acompanhou o assunto e traz mais informações é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Segundo fontes da investigação, os ataques teriam acontecido há cerca de 2 semanas e direcionados à área de autenticação do Sistema Integrado de Administração Financeira da Secretaria do Tesouro, do Ministério da Fazenda. Os responsáveis pelos acessos teriam inserido ordens de pagamento indevidas e desviado recursos públicos, mas ainda não se sabe os valores. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os acessos indevidos partiram de pessoas autorizadas a usar o sistema. O Tesouro Nacional reforçou a segurança e informou que as tentativas de invasão não causaram prejuízos ao sistema. A investigação está em sigilo e conta com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. O Tribunal de Contas da União acompanha as investigações. Volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Clébio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que representantes da rede social X, antigo Twitter, se manifestem sobre o descumprimento de decisões judiciais. Um relatório da Polícia Federal apontou que a plataforma do bilionário Elon Musk permitiu, desde 8 de abril, que perfis bloqueados e investigados no inquérito das milícias digitais fizessem transmissões ao vivo. Os responsáveis pelo X no Brasil disseram que só vão se manifestar nos autos do processo. O julgamento do ex-presidente Donald Trump em Nova York entrou hoje na fase decisiva. Nesta semana, os juízes vão ouvir as testemunhas do caso. Hoje, os procuradores afirmaram que Trump cometeu fraude eleitoral. Ele é acusado de subornar uma atriz de filmes adultos com a intenção de encobrir uma relação extraconjugal durante a campanha presidencial em 2016, o que o ex-presidente nega. O julgamento deve durar mais de 1 mês. Uma das maiores autoridades do exército israelense renunciou ao cargo. O chefe da inteligência militar, general Aron Haliva, serviu Israel por 38 anos. Em um comunicado divulgado hoje, ele afirmou que vai carregar para sempre a falha que permitiu a invasão do Hamas no dia 7 de outubro. É o primeiro militar de alta patente a renunciar durante a guerra contra os terroristas.
A renúncia acontece em meio aos preparativos para a nova fase do conflito na faixa de Gaza. Israel pretende iniciar uma operação militar na cidade de Rafah. A ação pode durar até 6 semanas. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal dos Estados Unidos. Segundo fontes israelenses, as primeiras 2 semanas vão ser usadas para levar moradores de Rafah para cidades próximas. Depois, as Forças Armadas vão mover tropas para áreas onde Israel acredita que estão escondidos os líderes e os combatentes do grupo terrorista Hamas. Num vídeo divulgado neste domingo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu aumentar a pressão política e militar contra o Hamas. Segundo ele, é a única maneira de libertar os reféns e alcançar a vitória. Hoje, na Cisjordânia, a polícia de Israel prendeu 2 terroristas palestinos durante uma tentativa de ataque. Veja a seguir, São Paulo apresenta novo técnico, o argentino Luiz Zubeldia. Polícia Civil faz operação contra furto de celulares no Distrito Federal e em outros 2 estados. E logo após o Jornal da Record tem a estreia da 10ª temporada da série Reis. A Record teve acesso com exclusividade às informações de 7 celulares apreendidos e que pertenciam a um traficante internacional de drogas preso no Brasil. O homem é suspeito de embarcar para a Europa pelo menos 2 toneladas de cocaína. Ele trabalhava para as 2 maiores facções criminosas do país. Ele não economizava nos passeios. Dubai, hotéis luxuosos, viagens em aviões particulares e helicópteros. O homem que gostava de ostentação é Shendal Wilfrido Rosa, um traficante internacional que, segundo a Polícia Federal, chefiava uma organização criminosa no Brasil. Ele exportava cocaína para as 2 maiores facções do país, o PCC e o Comando Vermelho. Em um dos 7 celulares dele, foram encontrados vídeos do traficante em uma comunidade carioca. Shendal também é conhecido como Bolt. Os passos dele foram monitorados durante 2 anos. Um agente da Polícia Federal conseguiu se infiltrar na quadrilha e enganar os criminosos. O policial flagrou a logística dos traficantes que conseguiam colocar cocaína dentro de contêineres e despachar a carga do Porto do Rio de Janeiro com destino à Europa. Segundo a investigação, eles saíam de São Paulo levando a cocaína em carros. O policial federal era o responsável por identificar os contêineres destinados à exportação e avisar os traficantes. A rede criminosa acreditou que o policial era um atravessador que facilitaria as ações do grupo dentro do Porto do Rio de Janeiro. Ele foi contratado para enviar quase 2 toneladas de cocaína para a Europa. 6 remessas de drogas foram monitoradas e mais. A polícia flagrou os pagamentos feitos pelo traficante ao agente infiltrado. Pelo serviço, ele recebeu $640 mil, cerca de 3.300.000 reais. Esse dinheiro foi apreendido. O policial fez registros como esse. Bolt e outros 2 criminosos tinham acabado de esconder 415 toneladas da droga. A carga foi interceptada e apreendida no Porto do Rio. O falso atravessador também ajudou na apreensão de 150 quilos de cocaína que saíram do Rio de Janeiro. A carga estava no porto de Antuérpia, na Bélgica. A suspeita é de que, em 2 anos, o grupo tenha movimentado 218 milhões de reais. Jaqueline Muniz, professora em Gestão de Segurança Pública, explica que combater a corrupção é a forma mais eficaz de atacar o tráfico internacional, que usa a logística do país para exportar drogas e ainda paga agentes públicos pelo serviço criminoso. Você tem que mexer na logística do crime, em quem autoriza, porque não tem como uma droga sair da Colômbia, passar pelo Rio de Janeiro e ir para a Europa, sem que tenha um carimbador audaz, que é sempre um agente do Estado cooptado. As investigações apontam que Shendal Wilfrido Rosa, de 45 anos, é ligado à máfia italiana, conhecida como 'Ndrangheta. Ele ajudaria no envio da cocaína para os criminosos italianos. Shendal nasceu em Curaçao, uma ilha no Caribe que pertence à Holanda.
O traficante é apontado ainda como integrante do grupo conhecido como No Limit Soldiers, uma quadrilha que surgiu na ilha e se aproveitou da proximidade com países como Venezuela e Colômbia para comprar cocaína e mandar as cargas à Europa. Nos últimos anos, o grupo também se aliou às facções brasileiras para exportar cocaína. Um dos aliados do No Limit Soldiers é o ex-PM Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como Major Carvalho. Ele está preso em Bruxelas. Além do tráfico, os integrantes da gangue de Curaçao são acusados de cometer assassinatos por encomenda. Já Chendal aguarda julgamento preso no complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro. A defesa dele não retornou o nosso contato. A polícia realizou uma operação no Distrito Federal e em mais 2 estados contra um grupo especializado em furtar celulares em festas com grande público. A operação da Polícia Civil começou de madrugada. 300 agentes se dividiram pelo Distrito Federal, Goiás e São Paulo. Foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão. 63 celulares foram encontrados. 8 suspeitos foram presos. Eles são investigados pelos crimes de furto, roubo, estelionato, receptação e organização criminosa. Segundo as investigações, os criminosos atuavam principalmente em eventos com grande público, como festas e shows realizados aqui em Brasília. A polícia teve acesso a conversas de integrantes da quadrilha. Chegando no final de semana e meter a mão em todo mundo. Ou querer que nós tivéssemos ganhado mais, né, mano? Mas é assim mesmo. Eu vou roubar os pobres mesmo. Neste vídeo, um dos assaltantes ostenta 5 celulares roubados. Vai tá on. Esses aparelhos são subtraídos não apenas para o seu comércio, mas também para a prática de outros crimes. Em específico, crimes de estelionato e outras fraudes que podem ser praticadas através desses celulares. Maria Eduarda teve o celular furtado numa festa e ainda caiu num golpe aplicado pelos mesmos criminosos. Eles ligaram fingindo ser uma empresa de telefonia e roubaram o dinheiro das contas bancárias. Um prejuízo de mais de R$20 mil. Era uma mensagem tipo de call center bem profissional. E eles conseguiram acessar tanto um banco que eu utilizava conta corrente, limparam toda a conta, e um outro que eu não usava muito, fizeram um empréstimo. 12 toneladas de maconha foram encontradas na caçamba de um caminhão durante uma blitz em Mato Grosso do Sul. Foi a maior apreensão da droga este ano no estado. As 12 toneladas de maconha estavam escondidas sob uma camada de terra neste caminhão na cidade de Jardim. O motorista fugiu. Neste outro flagrante, a droga estava escondida no assoalho de uma carreta. 2,5 toneladas de maconha divididas em tabletes. Neste caso, o motorista foi preso. De acordo com a polícia, criminosos usam as estradas de Mato Grosso do Sul para enviar maconha até os grandes centros urbanos. Só este ano, as forças de segurança apreenderam aqui em Mato Grosso do Sul mais de 65 toneladas de maconha, a maior parte na área de fronteira entre Brasil e Paraguai. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas do país vizinho, cerca de 4% da maconha produzida fica no Paraguai. O restante vem para o Brasil. É como se nós visualizássemos um funil. Aqui é aquele gargalo, onde nós temos mais possibilidades de fazer esse enfrentamento. Porque depois que vai avançando para dentro do país, aí o combate, o enfrentamento realmente fica mais difícil. E hoje tem estreia aqui na Record. É a 2ª temporada do reality show A Grande Conquista, apresentado pela jornalista Raquel Sherazade. Na primeira etapa, 100 participantes estarão reunidos em 3 casas numa vila. E o telespectador vai escolher quem avança para a segunda fase, numa mansão. Câmeras e microfones ligados e posicionados para capturar tudo. Esses são os bastidores do cenário principal de A Grande Conquista. Para montar toda essa estrutura, um batalhão entrou em cena no início de janeiro. Carpinteiros, pintores, decoradores, operadores de áudio e iluminadores
e dezenas de outros profissionais envolvidos na construção daquele que será o palco de muitas histórias. A gente tem que se preparar cada vez mais com equipamentos. Então, assim, é um desafio grande, uma equipe grande para realizar esse projeto também, mas que a gente está bem confiante. Essa é a vila onde ficam as casas, a laranja, a azul e a verde. Nessas 3 casas vão ficar os participantes por 18 dias. 20 deles vão ser escolhidos pelo público e vão sair daqui direto para a mansão. Cada casa da vila tem um tamanho e um número de moradores. A verde, por exemplo, possui 144 metros quadrados. Serão 20 pessoas e 9 camas. Já na azul, serão 33 moradores em 128 metros quadrados. O detalhe é que serão apenas 7 camas, mas tem situação pior. Essa daqui é a Casa Laranja. Uma casa muito bem decorada, cheia de detalhes, claro, com muitas câmeras que vão registrar todos os momentos dos participantes. Só que tem um detalhe, gente, essa é uma casa muito compacta. Aqui vão viver 47 pessoas e são só 1, 2, 3, 4 camas e aqui o quarto do dono, ou seja, 5 camas. Será que isso vai dar certo? Aí já começa a loucura de ter que, das pessoas batalharem para ficar num melhor espaço, batalharem pela alimentação, batalharem nas provas para poder não ir para a zona de risco e evitar ser eliminado. A segunda temporada da Grande Conquista chega com várias novidades e uma delas é o número de etapas do programa, agora mais dinâmico. A gente vai chegar a 20 pessoas que vão poder ir para a mansão. Essa é a primeira grande conquista mesmo que eles vão ter que ter, é chegar nessa mansão, só 20 pessoas e aí começa uma segunda fase. A jornalista Raquel Sherazade estará no comando do reality show. Ela foi destaque na última edição de A Fazenda e já adianta que vai ser uma temporada incrível. O telespectador ele vai poder participar diretamente do jogo, ele ajuda a fazer as regras do jogo, né, votando no R7. Eu acho que ele pode esperar um reality completo, como o próprio nome diz, né, completaço. A Grande Conquista começa daqui a pouco, às 10h30 da noite. O prêmio, R$1 milhão. E é você quem escolhe o vencedor. Veja a seguir, criminosos se passam por funcionários de bancos e oferecem falsos empréstimos. Na CPI das apostas esportivas, dono do Botafogo diz que vai apresentar provas de manipulação no futebol brasileiro. Caminhoneiros têm até o dia 30 para regularizar exame toxicológico. Em Goiás, aumentam flagrantes de motoristas dirigindo sob efeitos de estimulantes ou acima da carga horária permitida. O São Paulo apresentou hoje o novo técnico argentino Luiz Zubeldia. Assinou o contrato até o fim de 2025. O técnico de 43 anos foi apresentado no centro de treinamentos da equipe. Zubeldia explicou por que não fechou com São Paulo em janeiro, após a saída de Dorival Júnior. Ele chegou a ser procurado antes de Thiago Carpini, mas na época as conversas não avançaram. Allá por el mes de enero tuvimos la oportunidad de contactarnos y por una cuestión personal, por una cuestión de que me estaba desvinculando de otro club, de otro país, luego de la obtención del campeonato local y la sudamericana, necesitaba un tiempo considerable para poder desvincularme y obviamente prepararme para el próximo desafío. O último clube de Zubeldia foi a LDU do Equador, time pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana. A CPI das apostas esportivas do Senado ouviu hoje o dono da empresa que administra o Botafogo, o empresário americano John Textor. Mais uma vez, ele não apresentou publicamente provas de que houve manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro.
John Textor reafirmou ter provas de que jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado foram manipulados. Em inglês, Textor falou: "Eu posso dizer para vocês que o que nós descobrimos aqui não é nada diferente do restante do mundo. Na Bélgica, na França e em toda a Europa, o acerto ou a manipulação de resultados é uma realidade." Textor não apresentou as provas na oitiva pública e pediu uma reunião fechada para mostrar os documentos aos senadores. O empresário americano se reuniu a portas fechadas com membros da comissão para entregar os supostos documentos que teriam nomes de árbitros e jogadores envolvidos na manipulação de resultados. Após a reunião privada, o presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, afirmou que os documentos entregues pelo empresário americano trazem indícios de irregularidades. Tivemos conhecimento a diversos indícios. Não queremos falar aqui ainda em provas. Indícios importantíssimos. Não podemos dizer que participamos mais de uma hora de uma conversa sem conteúdo. Pelo contrário, ela teve conteúdo. A polícia prendeu um homem suspeito de matar a ex-companheira do Rio de Janeiro. Ela era analista do Tribunal de Contas do Estado e tinha uma medida protetiva contra o agressor desde novembro. A prisão foi dentro de um ônibus que seguia para o Rio de Janeiro. Clodoaldo Queiroz de Oliveira, de 41 anos, foi levado à delegacia de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Ele é o principal suspeito de matar Karen Mancini, de 39 anos. A analista do Tribunal de Contas do Estado foi encontrada morta no último sábado dentro de casa, em Nova Friburgo, com traumatismo craniano. No mandado de prisão temporária, o juiz de plantão entendeu que, embora Clodoaldo tenha tentado se colocar fora da cena do crime, o laudo deixou claro que Karen sofreu tortura antes de ser morta. A defesa dele não respondeu aos nossos contatos. Só nos 2 primeiros meses do ano, 102 mulheres foram atacadas por companheiros ou ex-companheiros, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O corpo de Karen foi enterrado hoje neste cemitério, na zona norte do Rio. A família da analista do Tribunal de Contas diz que Clodoaldo era agressivo e que, apesar do histórico violento, nos últimos dias ela havia se reconciliado com o ex-companheiro. Vivia nessa relação conflituosa. Um dia ela apanhava, no dia seguinte ele alimentava ela na boca, fazia massagem nos pés, era assim muito bom. Então isso confundia ela, principalmente para ela sofrer depressão depois da perda dos nossos pais, que faleceram em 2018. Isso não pode ficar impune. A partir de 1º de maio, o caminhoneiro sem comprovante do exame toxicológico pode ser multado em qualquer região do Brasil. A medida vai ser adotada para evitar que os motoristas usem substâncias químicas para dirigir por muito tempo sem descansar. O motorista deste caminhão vinha de Rondônia para Goiás. Ele foi abordado na BR-060, município de Rio Verde. O tacógrafo apontou que o caminhoneiro estava trabalhando há 40 horas seguidas, sem descanso. Também foram encontrados comprimidos de estimulantes e uma porção de cocaína. A legislação brasileira determina que todo caminhoneiro precisa de pelo menos 11 horas de descanso entre as jornadas de trabalho. Mas uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho aponta que 4 em cada 5 profissionais costumam ultrapassar a carga horária permitida. Quase 1 em cada 5 também admite o uso de substância química para suportar a rotina. Na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás, um caminhoneiro foi flagrado transportando 50 mil comprimidos de rebite. Ele contou que receberia R$1.000 para levar a droga de São Paulo para o Tocantins. A utilização dessas drogas priva o sono do motorista sem que ele demonstre cansaço. Mas o cérebro dele necessita dessa questão do descanso, do sono para se regenerar. E o fato de utilizar continuamente essas drogas ainda corre o risco de ter um dano que seja permanente. A PRF agora se prepara para multar caminhoneiros que estão com o exame toxicológico vencido.
A nova legislação entra em vigor em 1º de maio. E só em Goiás, mais de 120 mil motoristas ainda não procuraram um laboratório autorizado. Em caso de multa, serão mais de R$ 1.400 e 7 pontos na carteira. Criminosos se passam por funcionários de bancos para oferecer portabilidade de dívidas e empréstimos. E quase sempre os falsários têm acesso aos dados pessoais e financeiros das vítimas. Paulo fez um empréstimo consignado no início do ano. Na semana passada, o aposentado de 63 anos recebeu uma ligação de uma mulher que dizia ser funcionária do banco e ofereceu um suposto desconto se ele fizesse a portabilidade da dívida para outra instituição financeira. De 600 e poucos eu pagava, ia passar para 300 e um quebrado. Ela mandou para mim um papel dizendo certinho o contrato, li, vi e aceitei. Como a suposta atendente sabia todas as informações sobre o aposentado, Paulo acreditou e seguiu as orientações passadas por telefone. Sem saber, acabou transferindo o valor da dívida para a conta do criminoso e ainda aceitou um novo empréstimo, aumentando o prejuízo. A dívida, que era de R$16 mil, foi para mais de 30. Ele só percebeu ao olhar o holerite. Quando questionou o banco, descobriu que a mulher que fez a proposta não existia. A gerente do banco disse que não, aqui não tem a funcionária X. Ela mandou para o jurídico falou não, mandou a resposta uns 15 dias depois dizendo que eu tinha feito o empréstimo mesmo. Então acabei ficando com 2 empréstimos. Em Porto Alegre, Jonathan também foi vítima de estelionatários que ofereceram uma proposta para quitar uma dívida. Ele transferiu R$14 mil, supostamente para quitar o débito, mas descobriu que o financiamento não tinha sido pago. O que me fez cair no golpe foi toda a documentação que eles me provaram para mim que são do banco realmente. As fraudes envolvendo roubos de dados pessoais para obter vantagens financeiras têm crescido em todo o país. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a um levantamento que mostra que só em fevereiro foram mais de 756.500 casos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados onde mais ocorrem tentativas de fraude. Se a pessoa está em dúvida, ligue para a sua agência, ligue para o seu gerente da sua conta, procure informações no seu banco original para poder realmente se certificar e ter a segurança de que não vá cair num golpe. A 10ª temporada da série Reis, A Decadência, estreia daqui a pouco na tela da Record. A nova fase mostra o ápice do rei Salomão e também os erros que provocaram a queda de um líder tão poderoso. O auge de um reino. Tem um ápice do luxo, das riquezas dentro de Israel. Israel está luxuosa, as pessoas estão luxuosas, a cidade está luxuosa. Um voo alto que pode tornar a queda ainda maior. A 9ª temporada da série Reis mostrou grandes momentos do reinado de Salomão, como a inauguração do templo em Jerusalém. Mas nem toda sabedoria e poder vão impedir o monarca de cometer graves erros. Existe uma invasão estrangeira de cultura e isso cria um pouco de perda da própria cultura, que também ajuda a entrar nessa decadência. A decadência de Israel, a decadência de Salomão, de muitas pessoas que se envolveram com essas práticas que nós vamos ver na 10ª temporada. A estreia também vai trazer o desfecho de um momento dramático. Salomão vai ser um momento muito difícil para ele. Faz alguma coisa. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Ela confia muito em Deus e ela sabe que ele fará da vida dela a melhor história. Salomão também vive a angústia dos desentendimentos com Naamá, mãe do primeiro filho dele, Roboão. Isso tudo vai ser meu, mãe? Vai sim, meu filho. Então a gente termina a 9ª temporada com esse casal ainda se desentendendo. E a 10ª temporada, a gente vai ter algumas tentativas de reconciliação. Você não me abandonou? Não. E os ataques de Rezon, maior rival do rei, voltam ainda mais fortes.
Manda preparar o exército. O Rezon, segundo a Bíblia, ele é o grande antagonista durante toda a história de Salomão. Ele faz de tudo para atrapalhar, eu acho, essa gestão. Achei que todo mundo estivesse sendo franco aqui, Salomão. Eu também, Rezon. Um reencontro com inimigos antigos. E a chegada de uma nova e misteriosa personagem. Aquela mulher linda, cercada por servas e amigas lindas também, vivendo dentro aí com a comitiva dentro de Jerusalém, uma Jerusalém pujante, radiante. Além das reviravoltas da trama, a grandiosidade da produção promete surpreender. Excelente, senhores. Esse lugar é a Sala do Rei Salomão, no auge do seu reinado. A riqueza de detalhes por aqui é impressionante. Todos os objetos são produzidos, fabricados pelo departamento de arte da série. Aqui na frente, olha só, é a escrivaninha, utilizada pelo rei Salomão para escrever os seus textos de sabedoria. Olha quanto objeto, os papiros estão aqui na frente. Aqui atrás, essas prateleiras com diversos objetos inspirados em referências históricas que foram utilizadas para toda essa produção aqui. São texturas, cores, formas, tudo isso baseado nas pesquisas históricas para a série Reis. Ele está criando toda uma linguagem visual para mostrar para o público essa ascensão do Salomão, esse apogeu. Tem vários cenários novos, enormes, tipo a Sala do Trono, que ele construiu, que são 6 ou 7 degraus com leões de ouro. A gente vai ter muito romance, vai ter muitos conflitos, muitas intrigas, muito jogo político, momentos de sabedoria. Acho que a gente vai conseguir rir bastante, mas eu acho que a gente também vai chorar um bocado. Qual história a gente vai contar dessa vez, hein, Salomão? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a 10ª temporada da série Reis, a Decadência. E logo depois vem Gênesis e a estreia de A Grande Conquista 2 ao vivo, com a apresentação de Raquel Sherazade. Não dá para perder. Ótima noite para você. Boa noite.